Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Revelação da Graça Divina, que tem sempre a direção da Palavra do Criador, e na apresentação, este que vos fala, o irmão Francisco Nunes, que estamos aqui mais esta noite, em nome do nosso Salvador, para juntos estarmos repartindo o pão espiritual que é Cristo, né? Através da sua mensagem verdadeira e pura. Certo. Aí nós estamos cumprimentando a todos, né, com a paz do nosso Salvador, um pouquinho atrasado aqui no horário, mas tá bom, graças a Deus, ao Criador, né? E nós vamos nesta noite tratar de alguns assuntos, irmãos, da Escritura. Convidamos a cada um que queira ouvir essa doutrina, que nós juntos estaremos daqui a alguns minutos falando a respeito de algum assunto da Escritura. Mas antes aqui nós vamos convidar também o irmão Leandro, né, que também vai falar acerca da sã doutrina, que poucos são os que querem e os que aceitam, irmãos, esta sã doutrina, né? Eu louvo ao Criador por cada um dos irmãos, né, que tem dado ouvidos, né, à verdade, como o nosso Salvador disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, né, que a palavra tem a dizer às igrejas, a entender que é os templos, né? As igrejas é o grupo de pessoas que somos nós, que ouvimos a sã doutrina. Porque tem pessoas que têm ouvido, irmãos, para tudo, mas não têm ouvido para a sã doutrina. Então, por isso o Salvador disse: bem-aventurado, né, aqueles que ouvem a palavra, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas no sentido que ele fala, quem tem ouvidos para ouvir a sua verdade, ouça. Automaticamente que nem todos têm ouvido para ouvir a sã doutrina. Nós vamos convidar o irmão Leandro, uma oportunidade também para falar algo a respeito da Escritura, e logo em seguida nós estaremos retornando. Eu também saúdo a cada irmão que está ouvindo esta programação com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E que essa paz possa habitar em nossas vidas para todos sempre, né? Que Deus venha nos abençoar através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o qual foi morto, crucificado no madeiro, não tendo ele culpa de nada, e fizeram desta maneira porque assim estava escrito nas profecias a respeito dele, e teria que se cumprir tudo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, como está escrito no livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 44 por diante, quando Jesus encontrou com os discípulos, que eles estavam tristes e sem saber o que fazer, estavam, como se disse, como ovelhas sem pastor. E quando Jesus se apresenta a ele explica, né, que tudo que era necessário, que tudo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumprisse. Aleluia! E então agora já se dá um entendimento que se cumpriu, ele cumpriu e pôs um fim, pois ele não poderia pôr um fim na lei, nos profetas e nos salmos, o seu cumprimento, a sua validade, o seu vigor, ali de maneira nenhuma poderia deixar de sair, não poderia deixar de estar em vigor enquanto não se cumprisse tudo. Mas quando Jesus cumpriu tudo, cada traço do que estava escrito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, aí agora não ficou nada mais para se cumprir. Mas agora existe para que nós saibamos como foi que aconteceu antes dos filhos de Deus virem à terra, antes de Deus enviar o reino dos céus à terra. Porque quando Jesus veio à terra, ele disse: ide anunciar, e é chegado o reino de Deus. E quem era que estava chegando aqui na terra? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o reino dos céus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo. Ele é a nossa pátria, né? O nosso irmão e pai na fé, né? Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, como está escrito aqui no livro do apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos. Vocês que se encontram aí em casa e gostam de conferir as coisas na Escritura, que se encontra no livro Bíblia, você pode encontrar no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 15 por diante. O apóstolo Paulo dizendo aqui que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça.
E ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Porque quando se diz, a gente cita o que está escrito na palavra, que a lei foi por Cristo abolida, como também está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, alguém diz logo, pronto, pois se a lei teve fim, agora você pode fazer tudo. Pode matar, pode adulterar. Não, meu irmão. A gente não está falando que a lei do mundo que o ser humano e os deputados colocaram na terra não está em vigor. Nós estamos falando da lei de Moisés, esta lei que o povo das sinagogas vivem dizendo que está em vigor, que é a lei de cobrar dízimo, a lei de guardar sábado, a lei de cerimônia, a lei de sacrifício, que é uma lei só, a lei que Deus deu a Moisés. Esta lei foi por Cristo abolida. Eu não estou falando da lei que os deputados, os governadores e os parlamentares colocaram em votação e colocaram em vigor, nem de lei de trânsito, não. Eu estou falando da lei que Deus deu ao povo de Israel, ao povo que Deus tirou da terra do Egito. A gente não estamos falando da lei mundana que os seres humanos criaram e colocaram em vigor para todo cidadão cumprir. Essa está em vigor. Nós não somos defraudadores para descumprir estas leis. Nós estamos dizendo que estas leis que os guias dizem que está em vigor, que é a lei do Antigo Testamento, a lei que mandava matar o teu inimigo, essa não está mais em vigor. A lei que mandava você apedrejar alguém se fosse pego fazendo algo no dia de sábado, como foi pego o homem Israel apanhando lenha e foi morto apedrejado porque desobedeceu a palavra de Deus. Esta lei foi por Cristo abolida. Nós temos que explicar bem minuciosamente para que você não confunda as coisas. E quando a gente disser que a lei foi por Cristo abolida e que a lei não está em vigor, você não pense que é a lei dos deputados. E também não imagine que Jesus Cristo, além que os deputados não tivesse criado as suas leis terrenas, as suas leis terrestres, não imagine que Jesus não iria pôr fim na lei que Deus deu ao povo de Israel e agora ele estabelecer a graça para toda a humanidade, para os gentios, para os gregos, para os romanos, e ia deixar esse povo tudo sem uma lei. Nós temos a lei de Cristo, a lei da graça, a lei da salvação, a lei do Espírito e vida, que é superior e suprema e perfeita, porque a primeira tinha defeito. O apóstolo Paulo diz aos hebreus, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estava sendo buscado lugar para uma segunda. Então ela tinha defeito. Por isso foi buscado lugar para uma segunda, melhor, superior e perfeita. Porque ano a ano, após ano, era feito o mesmo sacrifício. O sumo sacerdote fazia, mas de maneira nenhuma poderia tirar os pecados da humanidade, mas só encobrir da humanidade de Israel. Mas um só sacrifício foi feito, que foi o de Cristo na cruz. E este é necessário, suficiente, para que nós sejamos salvos e purificados de toda injustiça por esse sacrifício. É nós crer no Evangelho da palavra de Cristo, que é a vida, que nos dá vida. É a palavra de Jesus que não pode dar vida. Não existe outra coisa em cima da face da terra, ou nos céus, ou debaixo das águas, pelo qual importa que nós sejamos salvos, como está escrito no livro dos Apóstolos, mas sim no nome de Jesus. É o que nos importa ser salvo, é pelo nome de Jesus. Ninguém vai até os céus por pagar dízimo. Pelo contrário, está em condenação, como o apóstolo Paulo escreveu. Grande é o Criador. No livro... Gálatas 3:10. No livro na carta do apóstolo Paulo escreveu, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Que ele diz, todos quantos estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as da lei para as cumprir. Ou seja, se você dizer sim para uma das coisas escritas no livro da lei, a pessoa que era circuncidada estava obrigada a cumprir todas as coisas que estavam escritas no livro da lei. Ou seja, se você dissesse sim para você ser um pagador de dízimo, levar o seu dízimo aos levitas, você também estaria obrigado a guardar o sábado, não fazer nada no dia de sábado.
E se você dissesse sim para o sábado, a mulher da família também teria que usar o véu. E teria que fazer sacrifício ao Senhor, queimar holocausto. Você também teria que matar os seus inimigos, retribuir da mesma forma. Você teria de cumprir todas e todas as coisas que está escrito lá. Então, como eu já disse, a palavra revela que esta lei foi por Cristo abolida, esta lei de sacrifício. Ninguém pense que a lei foi só a lei cerimonial, porque em canto nenhum a Escritura divide a lei que Deus deu a Moisés em várias etapas, em vários pedaços. Mas a lei é uma lei só. A lei de Deus, a lei do Torá, a lei do Antigo Testamento. Esta foi uma lei, não existe lei matrimonial, lei aquela para abolir uma. Quem foi que aboliu uma e colocou outra? Porque Jesus disse que tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, foram cumpridos. E o Antigo Testamento ele é composto de quê? Se não da lei de Moisés, dos profetas e dos 150 salmos. E se ele disse que tudo se cumpriu, o que é que ficou para se cumprir? Ah, irmão, então você está dizendo que agora é para nós pegar o Antigo Testamento e rasgar e tocar fogo? Não, irmão, não estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que o que está lá, o que está escrito, as leis e os mandamentos que Deus deu àquele povo de Israel, não é para nós os gentios, e nem para eles mais que estão lá. Agora é para nós viver na graça, e não por essa lei. Essa lei existe na Escritura, que os homens dizem que estão em vigor sem estar. Ela existe para que nós saibamos de que maneira que Deus administrava o seu povo, para nós saber como Deus criou o mundo, para nós saber como vem sendo as astúcias ciladas do inimigo em todas as vezes que Deus tenta separar o seu povo, de fazer um povo escolhido. E não para que essa lei sirva para que nós venha nos reger por ela. Porque como está escrito, Gálatas capítulo 13, versículo 10, todos quantos estão debaixo da lei, estão debaixo da maldição. E a lei quem guardava eram os escribas e fariseus. E Jesus, eu não sei se vocês já encontraram Jesus conversando com escribas e fariseus. Jesus não aprovou nada do que os escribas e fariseus falavam e nem faziam. Jesus sempre chamou os escribas e fariseus que guardavam sábado e que pagavam dízimo, de hipócrita, de víbora, de raça de serpente e de tudo mais, e de assassino. Jesus chamou, disse que eles matavam os profetas, que eles eram enviados, e disse que na sinagoga deles Deus enviava profetas e eles faziam dali, em vez dele matar agora o cordeiro, ele estava matando, eram os profetas de Deus no altar. Jesus disse isso em livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 25 por diante. Jesus disse que o filho de Zacarias, que eles mataram perante o altar e o santuário. E eles ainda fazem, sabe o que? Jesus disse lá, está escrito. Eles pegavam o túmulo dos profetas, onde eles enterravam, e ornamentavam, deixavam belos e bem enfeitados. E ficavam dizendo, se nós tivéssemos aqui, no tempo que os nossos pais mataram os profetas, nós não teríamos deixado. E Jesus disse, sabe o que? Com isso vocês estão se declarando que vocês são filhos que mataram os profetas. Mas Jesus disse que deixaria eles encher a medida, até a medida que os pais deles fizeram, e que dessa forma jamais eles escapariam da ira de Deus. E eu fico aqui com essas palavras e o irmão Francisco vai dar continuidade em nome de Jesus. Eles matavam os profetas, né? E foi o que o Salvador realmente citou, está escrito, como o irmão Leandro estava falando, amados irmãos e amigos. Pode as pessoas dizer, mas essas pregações aí não é diferente, que ninguém vê nem falar nisso, é porque eles omitem a verdade, né, irmãos? A verdade eles omitem porque isso não interessa para eles, né, para o sistema protestante religioso. O que interessa para o sistema protestante religioso é só uma coisa, é te chamar para um aprisco, que é o templo que eles fizeram, para sugar de você o que você tem, inclusive a sua alma, te encaminhar para a condenação. E outro interesse é só o dinheiro e tomar o que é seu
e encaminhar você para a perdição. Assim é o que está escrito, que eles percorrem a terra e o mar para fazer um seguidor, um discípulo, e depois que o faz, torna pior do que eles 2 vezes. Né? Assim que o Salvador disse, está escrito. Não é isso, irmão? Então, sendo assim, irmãos, eles matavam os profetas do Criador. Preste atenção aí para ver se nós entendemos. O povo que dizia que era do Criador, está entendendo? Quando um profeta verdadeiramente do Criador aparecia lá falando a verdade que o Criador mandava falar para eles se converterem, se arrependerem dos seus maus caminhos, eles faziam era matar aquele enviado do Criador. E não é o caso de hoje. Se nós for para qualquer lugar, qualquer aprisco desses aí, levar a mensagem como está na Escritura, os mesmos que diz que são de Deus, na linguagem para entender, né, que é o Criador, né, que botaram o nome de Deus, mas o nome é o Criador, o Eterno, aquele que criou todas as coisas, né? E realmente eles matarão aqueles que pregar, ou que falar, ou que ensinar a sã doutrina do nosso Salvador. Porque assim eles fizeram. E eles disseram com suas próprias bocas, como o irmão Leandro citou aqui, se nós tivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não nos associaríamos a eles na morte dos profetas. Assim o Salvador replicou na face deles e disse, sendo assim, vocês mesmos estão dando testemunho que são descendência dos assassinos que mataram os profetas do Criador. Enviarei a vós escribas e sábios para pregar o Evangelho, e algum deles vocês vão crucificar, vão expulsar das sinagogas, para que encha a medida sobre vós. E assim aconteceu nos dias dos discípulos do Salvador, e acontecerá nos últimos dias agora, quando aparecer alguém revelando, pela revelação do Espírito da verdade, não é isso? A sã doutrina, e que vier realmente a ser divulgado o verdadeiro e eterno Evangelho, né? Que é as boas novas trazidas do céu pelo nosso Salvador, né? Que é aquele que morreu no madeiro, né, irmãos? Na cruz, para nos dar o direito, assim, de vida eterna. Irmãos, no culto, no programa passado, né? Que aqui é uma reunião, vamos dizer assim, é uma hora que temos, né? Para estarmos reunidos, a gente de cá e vocês daí, né? Juntos estamos estudando os assuntos da Escritura, né? Então, no programa passado, nós lemos aqui o capítulo 1 da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, né? Do apóstolo São Paulo, que botaram assim, né, irmão? São Paulo, mas até isso tem o que se falar, mas não vamos falar agora, né? Que é Shaul, né? Saulo, né? Nunca foi Paulo. Paulo é Apolo, é Deus grego, mas aí blasfemaram, foi tudo. Mas se for falar o tanto de blasfêmia, as blasfêmias que botaram no livro, fizeram o livro Bíblia e botaram tantas blasfêmias junto e botaram a Escritura praticamente quase toda blasfemada, não por o Criador, por os homens maus, né? E nem pelos profetas do Criador, mas pelos homens maus que meteram a mão e não obedeceram e nem obedecem à voz do nosso Criador. Então, nós lemos ali na carta de Shaul, né, que é Saulo, que realmente o capítulo 1 aos Gálatas, e realmente, como o irmão Leandro falou aqui agora há poucos instantes, que a lei do Antigo Testamento ela foi por Cristo abolida. E nós vamos tratar deste assunto nesta noite, continuar falando do assunto, né? Graças ao Criador. Também eu quero falar que hoje à noite nós vamos se reunir ali na terça-feira, estamos se reunindo na casa do irmão aqui, do irmão Ninho, né, do seu Clóvis também. E os irmãos que estão a nos ouvir estão convidados, os irmãos já sabem onde que é, porque nós não temos templo e nem igreja feita por mão de homens para congregar. Graças a Deus, né, ao Criador, que Ele nos libertou dessa cegueira espiritual, desse mal, né, de ir para um templo. Você diz assim, eu digo assim porque é contra o Criador, né, irmão? O Criador disse que não habita em templos feitos por mãos de homens. E se Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, o que é que eu quero dentro de um templo? Então estou contra ele se eu for para o templo, né? Como já fui porque eu não sabia. Mas quando a gente vai conhecendo, a gente lia e tinha algo estranho, mas não tinha aquele discernimento 100%. Mas
A gente vai caminhando e vai chegando aonde o Criador quer que chegamos, né? Passo a passo. Mas como íamos falando, vamos tratar sobre a lei, né, do Velho Testamento e a lei de Cristo. Saulo, ele serviu no Antigo Testamento, realmente a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, né, como o irmão Leandro apontou aqui, nós vamos dar continuidade, que quando a gente fala que a lei teve um fim pela Escritura, nós falamos pela palavra. Eu não falo nada aqui sem não ser na palavra não, porque falando pela palavra, eu vou até para dentro do fogo. Pode ser onde for, eu vou e digo, aqui está escrito. Está escrito aqui nessa escritura. Agora, se alguém puder contradizer, que se vire para contradizer. Quiser prender, quiser matar, não tem problema nenhum. Agora, o que está na inspiração da escritura do Espírito do Altíssimo, está aqui na escritura. É isso? E o próprio Saul falou, escreveu aos Romanos, dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim da lei. Aí onde o irmão falou que eles falam, o povo do sistema religioso fala, quando a gente fala, cita a palavra, eles não têm o que dizer, né? Porque o próprio Saul também escreveu, dizendo que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Aí quando o indivíduo, a gente apresenta a verdade, ele não tem o que dizer, aí começa a mentir como o pai deles. É mentiroso desde o princípio, o Salvador falou, não é isso? Então diz, não, mas aí agora quer dizer que se a lei teve um fim, agora eu posso matar? Meu amigo que me ouve, eu podia matar e você podia matar se nós estivéssemos debaixo dessa lei maldita, que mandava matar o inimigo. Aí lá podia matar. Agora, na graça, no Evangelho, não pode fazer isso. Então é tudo o contrário do que a pessoa entendeu. Entendendo? Por quê? Porque quando alguém que estava debaixo da lei fazia um delito, cometia uma transgressão contra a lei do Antigo Testamento, a ordem era para matar. Era para aquela pessoa ser morta. Agora, no Evangelho, nas boas novas, na nova dispensação, na nova aliança, no novo concerto, no sangue do Cordeiro do Criador, que é Cristo, aí não se pode fazer isso. Então, alguém realmente entendeu a Escritura de maneira contrária, né? Se podia matar e roubar e fazer tudo, era lá na lei velha. Assim está escrito. Não é isso? Por quê? Porque o próprio Salvador disse, o próprio Salvador citou isso para eles ver. Eis que foi dito aos antigos: amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Que odiarás e matarás o teu inimigo. Não é isso? Eu, porém, vos digo que fazer bem a quem vos faz mal. É tudo diferente, não é isso, irmãos? Então, realmente, o velho Abraão, quando sequestraram o sobrinho dele, Ló, ele pegou 318 homens valentes, né? Isso é claro que eu sei que foi antes da lei, mas estão falando aqui, é tudo no período do Velho Testamento, era a antiga aliança. Ele pegou 318 homens valentes e foi e guerreou contra os reis e matou os reis, roubou o que era dos reis, e dos roubos que ele roubou, que era dos reis, pagou o dízimo a Melquisedeque. Alguém puder contestar, que contesta. Porque colocaram despojo, né? Que é para não ficar transparecendo, ficar uma palavra bonita, né? Só despojo, que é. Mas Abraão foi matar os reis. Está entendendo? Exatamente, né? Roubo seguido de morte, vamos dizer assim, né? Aí alguém pode ouvir isso, pode se escandalizar, mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui para a gente ver se não é assim, como estamos falando, né? Porque eu vou ler aqui na Escritura, Paulo falando aqui em Hebreus, né? Saulo, né? Falando aqui em Hebreus, capítulo 7, né? Citou aos hebreus que queriam viver debaixo da lei, né? O povo de Israel. Saulo citou aqui o que Abraão fez lá em Gênesis, capítulo 14, não é isso? Verso 20 ali. Vamos ver aqui em Hebreus 7 primeiro. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus ou do Criador Altíssimo, né? E que saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis
e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, é rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, né? Até aqui. Abraão, quando voltava da matança dos reis, né? É rei de paz e guerreando, né? Então está aqui, Abraão voltava da matança dos reis, e daquilo que ele matou os reis, que tomou o que era dos reis, tomou, meu irmão, é matar e pegar, é matar e roubar e tomar o que é do outro. Foi isso que Abraão fez. Agora alguém não fala essas coisas, porque não pode falar, né? Porque estão no sistema protestante religioso e diz que isso é escândalo. Escândalo não, irmão, nós estamos aqui falando que está na Escritura, porque alguém quando quer seguir as coisas erradas, eles procuram ensinar as pessoas aquilo que eles entenderam de errado, dizendo que é certo. Aonde hoje nós podemos fazer isso que Abraão fez? Não pode pensar em fazer isso, né? E guerrear contra ninguém, matar as pessoas, tomar o que é das pessoas e pagar dízimo a quem? O Criador não recebe, o Salvador também não recebe. E vai entregar a quem? Só pode entregar como Abraão entregou, né? A Melquisedeque, porque realmente, né? Agora se for levar para os que estão recebendo, eles recebem, porque eles não querem saber de onde veio nem para onde vai, né? Assim, para onde leva a sentença, né, dessa situação. Então, irmão, sendo assim, o Velho Testamento foi por Cristo abolido, né? O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 3, né? Que era bom se nós não falássemos mais nem capítulo nem versículo, porque é bom a gente falar o que está escrito, e alguém que procura ler a Escritura para conhecer, né? Porque quando a gente fala uma coisa, aí a gente fala, cita um capítulo e um versículo, e isso a pessoa, tá entendendo? É bom a gente falar, está escrito na Escritura assim, assim. Se alguém duvidar, que vá ler a Escritura e procure. Vem para né? ensinar um dia. É isso, exatamente. Então que procure a gente para a gente estar mostrando onde está escrito. Mas aqui, como estamos falando, segundo aos Coríntios, né? Capítulo 3, né? Para você encontrar aí o endereço, vamos dizer assim, somente para isso, né? Verso 14, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, excluído, anulado. Como o irmão Leandro falou aqui, as pessoas falam também, por quê? Por que não tiraram da Bíblia? Por mim podia ter tirado, porque eu não preciso de Velho Testamento para nada. Para mim, só unicamente a graça. A graça. Eu vou ler aqui se eu estou falando fora. Graças ao Criador. Segundo aos Coríntios aqui, para mim a graça, né, que é o Salvador, o favor imerecido do nosso Salvador nos basta, não é isso? Graças ao Criador. Aqui em 2 aos Coríntios 12, não é isso? Versículo 6, né? Porque se quiser gloriar-me, não serei neste, né? Porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve, né? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exaltasse, acerca do qual orei 3 vezes ao Salvador, ao Senhor, que botaram aqui, né? Para que se desviasse de mim. E disse-me, ó, aqui o que o Salvador disse aqui a Saulo, a minha graça te basta, né? A graça do Salvador para mim é suficiente, não preciso de estar buscando nada em outro canto. Mas o Antigo Testamento existe somente para saber como o Criador criou todas as coisas, como ele governou antes, no tempo do seu governo. Mas para nós, seguidores do Messias, querer seguir a velha doutrina carnal, a lei do mandamento carnal, a lei do mandamento carnal era a lei do Velho e Antigo Testamento, que foi por Cristo abolido, e realmente
não serve realmente de nada para a salvação. Nunca serviu. Veja lá agora que já foi por Cristo abolido. Esta palavra que eu estou falando, o sistema religioso, se pudesse, não ouvia, né? Tamparia os ouvidos, porque no Velho Testamento onde está as bênçãos que eles procuram, porque lá só tem coisa material. Velho Testamento era conquista material. Novo Testamento, renúncia, é inversado, é ao inverso, é contrário um ao outro. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Então, Velho Testamento era conquista. O povo saía conquistando terras, propriedades e bens. Por isso que os de hoje buscam esse Velho Testamento, e nesse Velho Testamento, para as pessoas seguirem, dizendo que a Bíblia toda é a palavra de Deus, que já é outra mentira, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra do Criador é seu Filho Cristo, que se fez carne, se fez homem. Assim eu li, assim está escrito. Então realmente o Antigo Testamento era coisa material, só coisa, era o Velho Testamento. Eu vou dizer aqui mais uma aqui agora. Se torcesse o Velho Testamento, só saía sangue. Leia para ver se não é assim. Era um testamento só carnal. Era só guerra, conquistando coisas físicas, materiais. Graça, favor imerecido, Novo Testamento, novo concerto, é para o Espírito. Por isso que poucos querem essa sã doutrina. Porque a sã doutrina, a conquista é celestial e não na terra. Assim eu li, assim está escrito. Vamos ler aqui em Hebreus, sobre esse assunto ainda, Hebreus capítulo 7, versículo 16, para ver se o mandamento era carnal ou era espiritual, né? 7 de Hebreus e versículo 16, né? Que nos diz aqui, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, né? Mas segundo a virtude da vida incorruptível, não é isso? Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento, a lei, né, é abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei a nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos ao Criador. A lei foi abrogada, mais uma vez está escrito aqui. No verso 19 diz que a lei a nenhuma coisa aperfeiçoou. Então, queridos irmãos e amigos, como é que eu vou seguir uma lei que a nenhuma coisa aperfeiçoou? No tempo que ela estava em vigor, ela não aperfeiçoou nada espiritualmente. Aqui está escrito. E como é que eu vou seguir essa lei hoje? Como já foi citado aqui pelo irmão Leandro, que está escrito que nós não somos israelitas. A lei era para o povo de Israel. A lei do Velho Testamento era para Israel. Nunca foi para nós. Nem quando ela estava em vigor. Veja lá agora que foi, há 2000 anos atrás, abolida na morte do Messias, do ungido do Salvador. Não é isso? Então, outra coisa, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Agora, o Cordeiro do Criador, que é Cristo, ele tira tudo que impede o homem de levar para a glória, para a mansão celestial, para o céu, né, vamos dizer assim. Então, a lei a nenhuma coisa aperfeiçoou. E como já está escrito aqui também em Hebreus 8 e verso 7, né, que o irmão aqui citou, que diz aqui: porque se aquele primeiro testamento, a primeira aliança, né, fora irrepreensível, tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda nova aliança, Novo Testamento. Então o Velho Testamento, eu não sei nem para que se fala tanto, é porque está escrito mesmo, mas no sentido que eu quero dizer aqui, irmão,
É uma coisinha tão simples, né, irmão, da gente entender que o Velho Testamento, quando diz velho, é porque envelheceu e acabou. Tá escrito aqui. Eu vou ler aqui, ó. Está escrito na Escritura. Aqui no Hebreus 8 e verso 13, né? Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, e aqui tornou velho, né? O que se torna velho e se envelhece, perto está de acabar. Dizendo o Novo Testamento, automaticamente, Saulo disse aqui, envelheceu o primeiro. E aquilo que se torna velho e envelhece, perto está de acabar. Ele está falando do Velho Testamento, que quando foi pronunciado Novo Testamento, então o Velho Testamento envelheceu e acabou. Assim é o que eu estou lendo. Ou não é assim que ele falou? Vou ler de novo aqui para ver se eu não entendi errado. Hebreus 8, verso 13, né? Dizendo o Novo Testamento, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ele está falando de quem? De um velho, de uma pessoa? Ele está falando aqui do testamento. Ele vem tratando o assunto dos dois testamentos, do novo e do velho. Sabe por quê, irmãos, que as pessoas que seguem o protestantismo, são os evangélicos, eles não aceitam essa palavra? É porque se aceitar, tem que fazer como nós fazemos. Tem que se conformar com o evangelho. Tem que se conformar com a sã doutrina. Não pode buscar nada do Velho Testamento. Eu já disse e digo, eu não quero nada do Velho Testamento, para mim não serve. Para mim não tem nenhuma validade. Porque eu estaria, como já foi citado aqui, Gálatas 3 e 10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, assim está escrito. Como é que é assim? Está debaixo da lei, está debaixo da maldição. Porque na lei ou cumpria tudo, ou era condenado como se não tivesse cumprido nada. Aí hoje uns pagam dízimo, outros guardam sábado, outros usam véu, outros não comem carne de porco, outros faz isso, outros faz aquilo, mas nenhum cumpre a lei antiga do Velho Testamento. Nenhuma denominação cumpre o Velho Testamento. Nenhuma. O próprio Salvador disse, na face deles, nenhum de vocês guarda o Velho Testamento. Nenhum de vocês obedece a Moisés. Porque se vocês crescem e obedecessem nos escritos de Moisés, creriam também nas minhas palavras, porque de mim ele escreveu. Olha como eles não obedecem. Quem crê, meu irmão, no que Moisés escreveu, faz é correr de lá para Cristo. Porque o próprio Moisés disse, escreveu, está escrito. O Senhor Criador suscitará um profeta entre nossos irmãos, semelhante a mim. A esse profeta vocês devem ouvir. E toda alma que não ouvir será estripada do meio do povo. Graças ao Criador. E esse profeta é quem? Não é o Salvador? Isso foi profetizado lá no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 18, verso 15. Assim está escrito, né, irmãos? Então, realmente, como nós estamos falando aqui sobre esse assunto do Velho Testamento, irmãos, é que tem muita coisa para se entender, para buscar. Mas, como eu ia falando, por que as pessoas que seguem uma denominação, um grupo de pessoas aí, seja qual for ele, eu não estou falando de A, de B ou de C, estou falando da raiz toda, né, da árvore toda, né, porque eu estou falando de... Está entendendo? Não é de uma daqui, outra dali, não é que todos têm o mesmo intento. Uns têm uma diferencinha de coisinhas poucas, mas quando vai se defender o erro, todas estão unidas. Quando toca no dízimo, todas defendem o dízimo. Por quê? Porque o propósito é esse, né? Então, realmente não aceitam a sã doutrina, é por isso. É porque para aceitar a sã doutrina, tem que sair da velha doutrina carnal. Tem que deixar de seguir o ensino dos religiosos. O nosso Salvador, irmão, nunca foi religioso. Os seus seguidores nunca foram religiosos. Eles ensinaram a sã doutrina. Eles ensinaram o caminho de levar para o céu, que é o próprio Salvador. Então eles não aceitam a graça salvadora
não se conforma com a graça, com as sãs palavras do nosso Salvador, é porque eles querem viver buscando as coisas material, como se sabe que estão construindo aí o templo de Salomão. Para quê? É uma abominação contra o Criador. E as pessoas estão lá pensando que lá estão fazendo certo. Não é isso? Porque eles não se conformam com as sãs palavras do nosso Salvador. Então, no Velho Testamento, eles encontram um amparo carnal, né? Eles falam muito em Salomão. Salomão, rapaz, morreu, foi desviado. Leia para ver se não foi assim. Suas muitas mulheres e os ídolos perverteu o coração de Salomão. Vai eu dizer isso para ver se não me matam na pedra. Salomão morreu, foi desviado. E eles querem ser imitador desse desviado Salomão. Mas nenhum quer ser seguidor do homem santo, o Salvador, o Filho do Criador. Eu quero imitar Salomão, eu quero imitar Davi, eu quero imitar Abraão, eu quero imitar Cristo, meu irmão, os apóstolos, se ele me der essa força, essa graça maravilhosa. Mas Salomão era rico e Jesus era pobre. Pronto, meu irmão está dizendo que Salomão era rico material e o Salvador era pobre material, assim está escrito. Ele entrou na capital de Israel, Jerusalém, montado em um jumento, filho de jumento, animal de carga, né? Né? E era emprestado ainda mais, né? Salomão tinha riquezas, por isso que querem fazer templo para Salomão, imitando Salomão. Por quê? Porque fazendo uma casa grande, agrupam muitas pessoas naquela casa, e aí quanto mais gente na casa, a casa cheia, muita grana, muito dinheiro, e enche o bolso. E você acha que eles vão construir um templo caríssimo desse, se não for de olho no futuro financeiro que eles vão extorquir? Já estão fazendo com o dinheiro do povo, nem deles não é. E se eles pegassem o dinheiro que foi investido, não só nesse templo de Salomão que estão fazendo por lá, como em todos os templos, seja grande, seja pequeno, se eles pegassem o que eles investem em templos, em coisas que o Salvador detesta e odeia e não aceita, se eles pegassem esse dinheiro e repartissem com os necessitados, ajudasse o próximo com um remédio, com uma cesta, seja de que maneira for, eles estariam fazendo como o Criador mandou. Mas eles não fazem o que o Criador mandou fazer. Eu já disse, nós terminamos aqui, estamos chegando ao final, mas vou dizer isso aqui. O sistema protestante, o que eles fazem, vamos reavalie, porque eles estão fazendo o contrário. O Salvador mandou ir pegar o que tem e dar aos pobres. Eles não fazem, né? Leva para os ricos. Quem já tem, meu irmão, já tem. Nós temos que levar para quem não tem. Se é aquele que tem, provavelmente já está ajudando o pobre, né? Exatamente, mas enquanto mais tem, mais quer, ninguém ajuda ninguém. Então, ou seja, tudo que se faz aí, dizendo que foi o Criador que mandou fazer, não foi ele que mandou fazer, porque do jeito que ele mandou fazer, é do jeito que está escrito na Escritura e que os homens que serviram a ele fizeram. Mas do jeito que fazem, nunca foi, e nem é e nem será mandado por ele. É isso? Então, eu vou terminar lendo aqui, para a gente ver aqui o que está escrito. A gente vai ler, mas é como se diz, fica só na palavra, né? Porque as pessoas que realmente seguem o sistema protestante, eles não querem saber disso, né, irmão? Nós vamos ler aqui em Lucas, né, capítulo 3, né, e verso 11, né? E respondendo ele, né, João Batista respondeu e disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. A multidão perguntou, interrogando a João: que faremos? Que faremos para agradar o Criador? Aí João Batista responde: quem tiver 2 roupas, reparta com o que não tem nenhuma. Quem tiver comida, faça do mesmo jeito. Quem é que faz isso aí? Quanto mais eu tenho roupa, mais eu quero.
Quanto mais eu tenho alimento, quanto mais eu tenho dinheiro, mais eu quero. Isso que eu digo é os que diz que são do Criador. Ou não é assim? Eu creio que estão fazendo assim e temos que fazer como a palavra manda se quisermos ser salvos, né? Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade, sexta-feira, se o Criador assim quiser, né, irmãos? Que assim seja.